Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Deixa eu arrumar aqui rapidinho, pronto, arrumado. Graça e a paz de Cristo, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso trabalho que iniciamos, que toda semana estamos enviando para o nosso canal, que é a série de estudos sobre o tema Integridade apesar de tudo. Estamos extraindo esse trabalho no livro de Jó. Semana passada já falamos um pouquinho sobre a introdução, sobre o homem mais rico do Oriente. E hoje vamos para o nosso segundo capítulo, segunda lição do nosso texto, da nossa aula hoje. E eu queria a sua atenção que a aula de hoje promete até ficar um pouquinho mais longa. Eu vou tentar o máximo aqui breviar, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje para o nosso texto é a ideia do primeiro teste. Olha o tema, a ideia do primeiro teste. O texto está em Jó, capítulo 1, o verso 6 até o verso 12. Aí você pode ler, se você quiser dar uma pausa, leia, para depois você dar sequência aqui ao nosso estudo. Bom, isso se você preferir. Vamos nessa primeira introdução que sempre lemos aqui. Vamos lá. De quem foi a ideia de testar Jó? Boa parte daquilo que iremos aprender com a experiência de Jó depende do modo como respondemos a essa pergunta. Saber de onde partiu a ideia e o que exatamente estava sendo testado é a chave para uma compreensão correta de todo o livro. Vemos que é muito estranho você entender que é uma pessoa do nada perde tudo e depois perde a saúde. E é claro, a história de Jó, do livro de Jó, ela exatamente retrata toda a nossa história do dia a dia. E nós às vezes não sabemos porque talvez estamos passando por essa luta, não estamos sabendo por que estamos passando por essa circunstância difícil. Algumas coisas, alguns já sabem, eu aprontei, Outros dizem, mas será que eu fiz? E às vezes as pessoas tendem a até mesmo fazer essa pergunta, o que eu fiz? Porque tantas coisas acontecem, outra da outra. Eu conheço um pastor, um amigo, um colega nosso que teve perdas sobre perdas, e eu fiquei ali olhando escutando a história dele, olhando para ele, e pensei, caramba, será que eu aguentaria tudo isso? Porque a verdade é que para cada situação existe uma estrutura, e só Deus sabe, se Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida. Você pode ter certeza que Deus conhece a sua estrutura, como nós lemos lá no Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe muito bem se você vai poder ou não aguentar. Por isso, a gente não pode ficar reclamando, choramingando ali assim, e tentar procurar o máximo possível. A gente viver o propósito de Deus, ou procurar saber que propósito é esse, para podermos seguir. Vamos lá. O comentário aqui diz o seguinte: o comentário desse capítulo irá, excepcionalmente, seguir a ordem das 5 perguntas interpretativas para fins de ilustração de como elas podem auxiliar. Quais são as 5 perguntas? O quem, o que, por quê, quando e onde. Então a gente vai aqui brevemente falar sobre isso, Aqui a primeira pergunta é quem? A descrição descrita nesse texto é composta de vários personagens, mas somente 2 deles estão ativos. Ou seja, eles estão envolvidos no diálogo do acontecimento em cena. Quem são eles? O Senhor Deus, o Eterno e Satanás. Os filhos de Deus são mencionados, porém, não participam do diálogos, nem interferem de qualquer forma nos eventos acontecendo nessa cena. Então,
É, quem aqui é? Quem estava lá? Estava lá dois personagens. Jesus, Deus, né? E Satanás. Vamos aqui seguir. Agora tem também a outra pergunta. A segunda pergunta, o quê? O que aconteceu nessa cena? Aí vai a pergunta, o que aconteceu nessa cena? Qual é o assunto tratado nela? O primeiro tópico diz o seguinte, apresentado pela cena é vinda Satanás juntamente com os filhos de Deus. Esse tópico deve ser destacado porque repetirá no texto de forma idêntica, apontando para o início de um novo ciclo de diálogo entre Deus e Satanás. A referência aos filhos de Deus nessa cena é possivelmente uma alusão aos seres angelicais, nada mais do que isso, né? Então a gente entende e que não estava ali os caídos, né? Não é os caídos, estava ali os seres angelicais. Agora, a razão por que Satanás foi para essa reunião, na verdade, a história em si não nos dá a base. Temos que tomar muito cuidado com isso quando você for querer falar que Satanás está rodeando a terra. Não, ele não está rodeando a terra. Ele tem o seu trono. Quem está rodeando a terra são os demônios, a mando dele, ao poder dele. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, né? Que a gente fica aí indo por algumas doutrinas, alguns ensinamentos que não tem nenhum parâmetro bíblico e acaba a gente entrando pelo cano. O segundo tópico dessa cena são as perguntas que o Senhor faz a Satanás. Olha só, de onde vens? Observaste meu servo Jó? Às vezes essas perguntas parece que Deus ele está perdido, né? Algumas pessoas podem. Eu nunca ouvi isso, não, mas pode ser que alguém pregue isso, né? Porque tanta bobagem que se prega hoje que é capaz de te falar assim, Deus estava perdido lá, e você falou o que aqui, rapaz? Satanás! Não. A pergunta sempre que Deus faz, elas são uma forma de investigação, né? Deus, ele conhece todas as coisas. Por exemplo, lembra de Adão, onde você está? Poxa, será que Deus não. Deus sabia onde Adão estava, né? Temos o caso até de Eliseu e Geazi, né? Quando Geazi aprontou lá para Eliseu, contou umas mentiras para Naamã, pegou lá os ouros, as pratas. Aí Eliseu foi e fez a mesma pergunta. Onde você veio, rapaz? Bom, são perguntas investigativas para poder, né, extrair a verdade dentro de nós mesmos, né? Então temos aqui a segunda pergunta. O terceiro tópico, não, antes de tudo aqui, nós temos aqui algumas coisas muito interessantes, né? As perguntas, de onde vens, né? Não parece ter sido uma investigação inicial de Deus ao paradeiro de Satanás, isso nós já falamos, como se tivesse sumido, né, total. Há duas justificativas. A primeira é que Deus sabe todas as coisas, e Deus repete a mesma pergunta, e segundo, porque Deus repete a pergunta no segundo encontro, que transforma num tipo de abordagem formal, como um ritual daqueles que comparecem diante de Deus. E de terceiro, que Satanás responde de modo semelhante a ambos os casos. Então, sempre vai ser uma coisa. A história sempre é a mesma. Essa é um fato que nós temos que colocar aqui. Satanás não muda a sua estratégia de atentar o homem. Satanás não muda a sua estratégia de fazer levar o homem ao pecado. Não muda. É a mesma do Éden. Só muda algumas palavras que o português melhora um pouquinho, né? Você sabe que a nossa língua ela vai melhorando a cada ano e Satanás também vai melhorando a sua linguagem a cada ano dentro dentro das circunstâncias também e dos ambientes provavelmente ditos, né? Mas a história é a mesma, né? Continua a mesma coisa, a mesma história lá do que Satanás agia lá, ele age também ainda hoje, né? É tanto que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele fala, né, que o diabo está ao nosso derredor, isto é, ele está nos observando como ele também observava Jó. Né? Então, aí, está vendo? Ele não muda, né, muita coisa, né? Ou melhor, não muda nada, né?
Como eu falei, só muda somente o palco. E as palavras são mais evoluídas, melhoradas ainda hoje. Temos ainda o terceiro tópico dessa cena, que trata a resposta de Satanás, porém apenas de maneira inicial. Né? Primeiro, Satanás está pedindo, não está pedindo permissão para testar o servo Jó, mas sim pedindo que o Senhor lhe coloque sob teste. Eu não tenho nada a ver com isso, sei. O Senhor é eterno, o Senhor é o poderoso, mas o homem é rico, né? Olha as posses que ele tem. Poxa, assim é mole, né? Assim é mole viver e adorar. Tá entendendo? A estratégia é a mesma. Ele ainda trabalha dessa forma ainda hoje. E temos o segundo elemento, né, dessa proposta, que tem a ver com o alvo do ataque. Tudo que ele tem. Né? Quando Satanás ele monta isso para Deus ele já tinha ciência disso, né? Que Satanás ia fazer isso tudo, porque Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. As questões são para elaborar as provas, né? E Deus sempre dá corda para que as coisas venham dar sequências. E essa foi uma das coisas que ele fez aqui, olha, tudo que tem. Então, a referência aqui é que ele tem muita coisa. Só tira dele, só. Agora, o porquê é a segunda pergunta. Antes de iniciarmos a discussão na terceira pergunta, interpretativa, creio ser oportuno ponderar brevemente sobre o motivo do encontro que proporcionou o cenário do diálogo entre Deus e Satanás. Considerando a narrativa bíblica, não descreve pormenores desse encontro dos céus, apenas alguns elementos que podem ser identificados, entre eles a regularidade e a formalidade. Né? O encontro parecia ser regular porque acontecia num dia determinado. Que dia é esse? No dia que os filhos de Deus vinham se apresentar-se a Deus. No segundo lugar, esse dia de encontro parece ter sido em prática formal. Parece que os mesmos participantes estavam presentes nesse dia, estavam também no segundo encontro ocorrido posteriormente. Então, era como se fosse uma reunião que era feita regularmente e formalmente. E Satanás aproveitou para entrar nessa reunião. Como eu já disse, gente, eu não vou aqui me atrever. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso, você faça. Porém, que nos dê base. Porque fazer comentários que por que Satanás foi lá, assim, foi se filtrar naquele meio ali, eu não entro nessa de hipótese alguma, né? A Bíblia não me dá base, em lugar nenhum, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Não há como saber se isso realmente acontecia, mas mesmo não sabendo, a pauta daquele encontro de perguntas que foram feitas para os demais filhos de Deus, que compareceram a repetição dos acontecimentos iniciais do encontro do primeiro encontro e no segundo teste de Jó. Apontava que todo tipo de prestação de contas a respeito de responsabilidade atribuída a cada um deles. Então, está lá, cada um vai responder por causa de um deles. Então, agora, se Jó era quem Deus estava dizendo, e certamente Satanás já vinha observando Jó. Não era simplesmente Deus. Deus só chamou Satanás para poder comprovar aquilo que ele já estava observando. Como eu falei, as coisas são sempre as mesmas. As ações de Satanás sempre vão ser as mesmas. É por isso que nós temos que ler a Bíblia de forma bem sucinta, regular, bem profunda, mas não com uma leitura apenas singular, mas fazendo uma leitura espiritual. Ela tem que gerar dentro de nós vida, para a gente poder entender isso na prática. Porque quantas vezes nós pregamos, nós falamos,
e a prática é outra coisa. Por que existe? Porque a prática é diferente. Porque a gente lê ela de forma muito formal, muito singular. E a gente precisa mudar isso, né? A Bíblia precisa ser lida de uma forma bem espiritual e profunda. Ali, no relacionamento, e se relacionando com Deus, com o Espírito Santo, né? Então, aqui vemos que ele já tinha essa observação, né, na vida de Jó. Ele já sabia isso, tanto que ele disse para também observar, também o cara está rico, ele está rico. Então vamos lá, deixa eu ler aqui outro ponto muito importante que é para a gente poder conversar aqui. O ponto de referência para a observação da vida de Jó é direcionado ao seu caráter, isto é, ao homem íntegro, a sua piedade, o homem temente a Deus, e a sua resistência ao diabo, o homem que se desviava do mal. Então, o que vai fazer agora Satanás dançar na vida de Jó será exatamente esses três. Deus menciona, ele é íntegro, ele é justo, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Então, esse será o ponto-chave da vitória sobre Satanás. Então, esse é o ponto-chave para nós também, que a gente precisa ser íntegro, precisamos ser justos, nós precisamos temer a Deus, temer a Deus. Essa palavra aqui, esse temer a Deus merece uma conversa muito maior ainda, né? Quem sabe aí, Deus nos dando tempo, a gente vai poder conversar mais sobre isso, falar um pouquinho sobre o temor, como temer, o que é temer a Deus, é muito importante isso. E a outra é se desviar do mal. Não saber que aquilo que é mal cai fora dele, no máximo. Então, esse é o ponto de observância, né? O ponto de referência de observância na vida de Jó, que é a qual vai ser tratado em todo o livro, né? A gente vai procurar aqui entender isso, tá bom? Vamos lá. Segundo a sua perspectiva e integridade de Jó, é na verdade uma barganha muito vantajosa. Deus protege e abençoa tudo o que ele tem em troca. Jó mantém a sua vida íntegra e reta. E aí, a ideia de Satanás é que Jó está fazendo uma barganha, né? Mas nós vemos aqui, a gente vai entender que quem faz barganha não é uma pessoa justa. É uma pessoa que não se desvia, é uma pessoa que não se desvia, não se desvia do mal. Não é uma pessoa que teme a Deus. Barganha faz com que a gente entenda que a pessoa está querendo tirar vantagem. Quem tira vantagem não é justo, não é íntegro, não é temente a Deus, e isso é o mal. Então não está desviando do mal. Então a ideia satânica ali é essa, e agora vai começar a grande drama na vida de Jó, justamente para poder provar para Satanás que isso não funciona. A pergunta ética por detrás dessa demonstração, dessa estimativa por Satanás, é se realmente o servo do Senhor considera seus animais, seus servos, seus filhos, como tudo que ele tem. Será que aquilo tudo ali, ele tem bons animais, muitos animais, 10 filhos, né? Será que isso é a prioridade dele? Gente, vocês estão entendendo que até Satanás estava dizendo para o Senhor que ele priorizava não aquelas coisas. Quando as coisas acontecem na nossa vida, é para demonstrar isso também. Qual é a sua prioridade que está no seu coração? Só quem conhece o coração, Satanás não conhece o seu coração. Cuidado, né? Ele não conhece o coração, a não ser que você revele para isso para ele. Mas mesmo assim, por mais que você fale ou não, até mesmo você não conhece o coração. E ele não conhece o coração, então ele estava conjecturando que Jó tinha essas prioridades dos seus animais, dos seus bens e de seus filhos. Então a primeira resposta que elas apresenta é uma explicação para a integridade de Jó: proteger suas posses. Então a proposta está baseada justamente naquilo que ele achava, né? Isso que às vezes acontece aqui na Terra. Ele acha
que nós priorizamos isso, que nós priorizamos aquilo, e ele vai trabalhar em cima disso. E ali somos provados por conta disso mesmo. Então, vamos lá. Outro ponto aqui, o quarto ponto, né? Qual o benefício com o teste? Talvez a pergunta mais importante desse ponto seria: por que testar Jó? Ou quem se beneficiará com o teste? Muitos são tentados a imaginar que Satanás seja o alvo principal a ser humilhado e desbancado com a constatação de que o servo do Senhor preservará a sua integridade. Todavia, se pensarmos um pouco mais, não é razoável que o Senhor coloque seu servo à prova apenas para demonstrar para Satanás que a integridade de Jó não era interesseira. Deus não trabalha dessa forma. Deus não tem esse caráter. Não. É razoável porque Deus não precisa colocá-lo à prova para descobrir isso. Mas e menos razoável ainda porque Satanás não irá mudar em nada a atitude em relação a Jó. E Deus, ou o resto da humanidade, se descobrir a verdadeira motivação daquela integridade. Pelo contrário, sua função sempre será acusar. Nada mais do que isso. Entendeu? Então a gente tem que parar com essa ideia, né? Que Deus iria julgar, iria usar Jó para poder detonar Satanás. Não, não vai fazer isso. É claro que Jó vencendo a batalha como venceu, a gente vai ver mais para frente, detonou ele de alguma forma, né? Deixou ele humilhado, porque ele perdeu, né? Queria colocar uma conspiração lá, acabou que se deu mal. A segunda possibilidade seria esperar que o teste pudesse ensinar ao próprio Jó a respeito das fontes de motivação da sua integridade. Porque a gente não sabe por que somos testados. Qual é a motivação que está nos levando a esse teste? Mais para frente é que vamos descobrir, como descobriu Jó. A gente vai ver isso como chegarmos já ao finalzinho da nossa lição aqui. Temos muito caminho ainda, são 48, então ainda falta 46 ainda. A gente vai ver ali a motivação. Então só que eu não sei a motivação. Você não sabe a motivação. Então, simplesmente é fazer o que Jó fez. Apenas se posicionar e simplesmente apenas crer. E deixar o vento do Espírito o levar. É difícil? Claro, amado. Não vou dizer aqui para você que seja fácil. Mas uma coisa é certa. Jó mais tarde entendeu isso. A gente vai ver isso mais tarde. Não vamos aqui mencionar isso aqui agora. Não podemos negar que Jó tinha aprendido alguma coisa sobre Deus, sobre si mesmo, sobre seus amigos, sobre seus familiares a partir desse teste. Mas não é possível afirmar que o objetivo principal desse teste, aquele proposto por Satanás, lhe ensinará alguma coisa. A razão é simples. Jó não sabe o que está acontecendo. Além disso, a narrativa é inequívoca e apresentar o objetivo do teste totalmente separado do conhecimento de Jó. Então, vamos tomar cuidado quando a gente colocar alguma coisa além do que nós lemos aqui, né? Então, Jó não sabia do diálogo entre Satanás e Deus. Não sabemos como está a dimensão espiritual. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre as armaduras de Deus. Eu tenho até uma playlist sobre isso, você pode entrar no nosso canal aí, Armadura de Deus, né? Uma playlist, são parece que 8 aulas, que Paulo fala sobre isso, sobre a dimensão espiritual. Nós não sabemos agora o que está acontecendo aí por aí, nem eu sei o que está ao meu redor. Né? Você não sabe o que está ao teu redor. Então, é por isso que a gente tem que nos focar em Deus. Como diz lá o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre a armadura de Deus, e a carta aos Efésios, ela é fabulosa sobre isso. Merece até um seminário, merece até uma sequência de série de mensagens sobre isso. Né? Inclusive a gente está pensando, mas como nós temos muito pouco, a gente tem que andar do que nós temos o tempo, né? Entenderam, amados?
A abordagem proposta nesse estudo não enxerga a situação de Jó e seus amigos dessa maneira. Todos eles, tanto Jó, sua esposa, seus amigos, seus parentes, devem ter aprendido alguma coisa como ocorrido, como acontece. Não somente nós que somos provados, não somente você que é provado está aprendendo, mas todos que estão ao nosso redor estamos aprendendo. Temos outra parte que eu frisei aqui. Quando adotamos essa postura de relação ao livro como um todo, podemos dizer, por exemplo, que a finalidade principal do livro de Jó não é discutir o sofrimento de um servo de Deus, mas há vários episódios do livro que mencionam especificamente o sofrimento humano. Todavia, a finalidade da história não é de se tratar do sofrimento humano, mas sim da motivação de Jó, de qualquer outro ser humano, para temer a Deus. Você teme a Deus? Calma. Calma, não responda. Cuidado. Até quando nós respondemos algo que nós nem sabemos que estamos respondendo. Eu temo a Deus, eu amo a Deus. Aí me faz lembrar de Pedro. Pedro, você vai me negar? Não, não vou te negar, não vou te negar. E acabou que negou. Aí no final lá, Jesus foi, você me ama, Pedro? Te amo. Segunda vez, te amo, Pedro? Te amo, Jesus, te amo. Aí na terceira vez, te amo, Pedro? Aí ele entendeu que não é simplesmente amar, dizer que amar. Eu tenho que amar verdadeiramente em geral. Agora vamos para outra aqui. Quando, de alguma forma, o livro de Jó não coloca muita ênfase em datas ou eventos históricos marcantes que interferem diretamente os acontecimentos. Nesse parágrafo, é importante entendermos que esse diálogo entre Deus e Satanás aconteceu antes do diálogo dos amigos. Isso é óbvio, né? Alguns autores acham estranho que em nenhum momento todos os diálogos, incluindo a fala de Deus, como ele faz com qualquer evento ocorrido nessa Assembleia nos céus, tenha sido mencionado. Né? Então, por quê? Porque o que interessa para Deus é o objetivo. Deus não trabalha com subjetivos, não trabalha sobre outras questões burocráticas. Deus trabalha com objetivo. Então, o livro todo, ele é objetivo, né? Objetivo. E aí vem, para nós terminarmos agora, de onde, né? Conforme já foi dito e discutido anteriormente, o fator localização em Jó tem uma importância limitada na escritura da história do livro que se propõe a contar. Né? Aí a gente vai começar a ver os gráficos, né? As regiões de celestes, vemos aí a terra de Uz, né? Que nós comentamos na aula anterior. Então a gente... Agora é claro que o livro de Jó ele foi escrito, foi o primeiro livro a ser escrito. Isso aí é fato, né? A gente tem que entender isso. Por isso que a gente tem que procurar entender o conteúdo do modo geral. Como já disse para você, a Bíblia não é um livro que menciona apenas um texto e acabou. Ele é um livro contextual, né? Tanto a história de Jó aqui, ela é contada de forma contextual em toda a Bíblia. Não é somente em alguns casos, não é somente esse livro ficou isolado, né? Eu falei aqui que Ezequiel, no capítulo 14, ele menciona Jó. Então, né, até aquela ideia que dizia que Jó poderia ser um livro fictício, nós descartamos ela, porque se nós colocarmos a história de Jó como um livro de fictício, então Daniel e Abraão, que foi mencionado lá, também eles são fictícios. Então, tomar muito cuidado com isso. Temos ainda o Tiago falando sobre a paciência de Jó. Então, livro... então, a história é verídica, né? A história é verídica. Tá bom, amados? Hoje estamos aqui dando na segunda aula, e semana que vem estaremos de volta aqui para poder já conversar mais sobre esse livro, né? Estamos aqui já com a terceira lição já em teste, que é a execução do primeiro teste. A gente vai falar sobre isso aqui. Vai ferver o negócio. Deus abençoe. Até sexta-feira que vem, porque... E eu falo sexta-feira porque o meu objetivo é que toda sexta-feira esteja essas lições
no canal. Se porventura passar, a soma me perdoe, porque aconteceu alguma coisa que a Call me fez estacionar aqui e não deu para poder dar continuidade. Ok? Até sexta-feira que vem, se Deus me permitir, ou se caso eu passar um pouquinho, passar um dia, 2 dias, não se preocupa não. Até sexta-feira que vem.